Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Nós estamos dando início ao nosso culto solene de louvor e adoração ao nosso Deus, para o qual você e a sua família são nossos convidados para juntos estarmos prestando este culto. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 122, e enquanto você procura esse texto, pausa esse vídeo para nós fazermos essa leitura juntos. Diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Nesse período de quarentena, o que nós mais desejamos é podermos estar, mais uma vez, de forma física, unidos para prestarmos culto ao nosso Deus. E é exatamente esse anseio que este salmo relata. Por isso eu te convido, junto com a sua família, a estar fechando os seus olhos, dirigindo a sua atenção ao Senhor e orando comigo nesse instante, nessa oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Santo Deus, eterno e bendito Pai, nós oramos ao Senhor, oramos gratos pelas suas bênçãos, pelos seus cuidados sobre as nossas vidas, oramos agradecidos porque a cada instante o Senhor continua cuidando das nossas vidas, das nossas famílias, ó Pai. Somos gratos pelo alimento que o Senhor tem providenciado, pelo aconchego dos nossos lares que o Senhor tem nos permitido usufruir. Te agradecemos, ó Pai, porque a cada instante nós percebemos a sua boa mão sobre as nossas vidas. Louvamos o teu nome, ó Pai, pela sua grandeza, pela sua bondade, pela sua graça sobre nós, pela sua misericórdia, ó Pai, que se renova a cada dia. Somos gratos, ó Pai, porque a cada dia o Senhor nos abençoa, não conforme o que nós merecemos, mas conforme a sua graça. Te louvamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Convido você a estar dando continuidade a esse louvor, a essa adoração, agora entoando o hino de número 11 dos nossos hinários. Santo, Deus onipotente,
É muito prazeroso, meu irmão, é muito prazeroso, minha irmã, nós estarmos juntos, louvando o nome do Senhor, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a sua majestade sobre as nossas vidas. E eu te convido, mais uma vez, a abrir a sua Bíblia, ainda no livro dos Salmos, agora no Salmo de número 51, os versículos 4 e 5 apenas, que diz assim: Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Apesar da santidade de Deus estar constantemente diante de nós, apesar de constantemente sermos lembrados pela sua palavra a respeito da sua grandeza, da sua santidade, constantemente, seja em palavras, ações ou pensamentos, nós deixamos a desejar diante da lei do Senhor. Tudo isso é considerado pecado, é uma ofensa gravíssima diante do Senhor. Por isso eu te convido a estar fechando os seus olhos, te convido a estar falando com o Senhor e confessando diante dele os seus pecados, as suas transgressões. Feche os seus olhos, faça uma oração silenciosa, confesse diante do Senhor os seus pecados, as suas transgressões. Oremos. Santo Deus, eterno e bendito Pai, nós somos gratos a Ti pelo perdão dos nossos pecados através de Cristo Jesus. Somos gratos, ó Pai, porque nós somos constantemente perdoados pelos méritos de Teu Filho, ó Pai. Somos gratos, Senhor, porque a cada dia o Senhor nos lembra o propósito das nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos pelo envio de Cristo Jesus, pela novidade de vida que o Senhor nos permitiu, nos propiciou a vivermos, ó Pai. Somos gratos. E o nosso único pedido é que o Senhor esteja fazendo com que o seu Santo Espírito incomode os nossos corações, para juntos continuarmos podendo, ó Pai, realmente louvar o Teu nome e viver em exclusividade de vida a Ti. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Te convido mais uma vez a estar entoando um cântico em louvor e adoração ao nosso Deus, nesse sentido de estarmos reconhecendo o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu quero ser eu quero ser
Amém, meu irmão, amém, minha irmã. É um prazer muito grande podermos ter esse privilégio de louvarmos, adorarmos, reconhecermos o poder e a majestade de Deus. Para a nossa meditação nessa noite, convido você a abrir mais uma vez a sua Bíblia, ainda no livro dos Salmos, agora no Salmo de número 3. Pausa o vídeo até você encontrar o Salmo e logo após dê play novamente para lermos juntos este Salmo que se encontra no capítulo de número 3, ou no Salmo de número 3, melhor dizendo. Diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há Deus salvação para ele, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que fale aos nossos corações. Bendito Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, oramos nesse instante no qual acabamos de ler a sua palavra, e a nossa oração é clamando que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Nos capacite a entendermos o que está escrito, para que possamos viver da forma como agrada ao Senhor. É o nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. É interessantíssimo nós pararmos para observar como as crianças são realmente atraentes aos nossos olhos, no sentido de aprendermos muito com elas. Não sei se você já teve a oportunidade de observar, mas uma criança, quando ela se machuca, ela tem um comportamento totalmente instintivo, correr para os seus pais. E é muito interessante porque quando ela rala, quando ela machuca de alguma forma, se o pai e a mãe deram um beijo, um abraço e dizer que vai ficar tudo bem, dentro de alguns instantes a criança já está correndo, já está gritando, já está brincando novamente, porque confia que os pais disseram que ficaria tudo bem e de fato ela crê que ficará bem. Pode parecer inusitado, pode parecer lúdico para você, mas nessa oportunidade eu te convido a vermos como nós devemos da mesma forma crermos e estarmos seguros no nosso Senhor. Crermos e estarmos seguros no nosso Senhor. Quando nós olhamos para este salmo, é muito importante nós entendermos que Davi, o escritor deste salmo, ele se encontra na mesma situação do salmo de número 63, ou seja, ele está fugindo do seu filho Absalão, que desejava tirar a sua vida após ter usurpado o seu trono. Davi havia perdido a sua influência, havia perdido o seu domínio, havia perdido realmente o controle sobre muitas pessoas, mas ele não perdera algumas coisas. Ele não perdera a multidão dos seus inimigos e não perdera a sua fé no Senhor. E diante desse quadro, meus irmãos, nós podemos aprender uma lição muito importante para as nossas vidas. Em Deus, em meio às adversidades, nós podemos nos sentir seguros. Em Deus, diante das adversidades, nós podemos nos sentir seguros. E nós temos alguns motivos para entendermos isso, ou para tomarmos isso como verdade em nossas vidas. Sendo que o primeiro deles se encontra exatamente nos versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. O primeiro motivo pelo qual nós podemos descansar seguros no Senhor em meio às adversidades é porque, de fato, o seu cuidado sobre nós é integral. Não é apenas em uma parte das nossas vidas, é integralmente em toda a nossa vida. E nós podemos observar isso, meus irmãos, quando nós percebemos que diante dos nossos momentos difíceis, das nossas adversidades, todos os nossos auxílios desaparecem. Quer ver você precisar de ajuda e os seus amigos desaparecerem? É exatamente nesses momentos, nessas adversidades. Se você precisa de ajuda e confia nos seus amigos, pode ter certeza que diante das adversidades, muitos deles desaparecerão. Muitos deles desaparecerão de perto de você. E nós nos sentimos como se não houvesse escapatória, como se não houvesse solução, como se não houvesse um meio para nós encontrarmos
um caminho, uma solução, uma resposta diante desses momentos. E é diante disso, meus irmãos, que nós percebemos exatamente que Davi estava passando por esse tipo de situação e ele se sentia realmente necessitado e muito de um auxílio, necessitado e muito de um socorro. E esse socorro não poderia vir de outro a não ser de Deus. Nós temos aqui exatamente Davi declarando a sua confiança, declarando a sua fé total no Senhor, mesmo em meio a essas adversidades, mesmo em meio a esses problemas. Este homem estava amedrontado pela avalanche de homens que se lançavam contra ele. Mas este homem, meus irmãos, ao mesmo tempo, estava completamente cônscio de que Deus estava no controle, completamente cônscio de que o seu socorro viria do Senhor. Ele poderia não ter mais recursos próprios para poder resolver a situação. Ele poderia não ter mais amigos, conhecidos, pessoas poderosas para socorrê-lo. Ele poderia, inclusive, não ter família para ajudar, porque a sua família era o motivo de estar nessa situação. Mas diante de tudo isso, diante de toda essa situação, Davi, ele teve um comportamento muito importante que nós devemos observar. Ele decide confiar em Deus. Ele decide realmente exercitar a sua fé no Senhor e não permitir que essas situações, essas adversidades, de forma alguma, afastassem o seu coração da presença do Senhor. Tanto que este salmo, ou uma oração, como você preferir, é uma declaração da sua fé, da sua confiança plena no Senhor. Davi apresenta sua queixa de uma forma bem clara ao Senhor, de uma forma bem clara ao seu Deus. Tanto que o que nós observamos aqui é que o seu maior pesar é dos seus inimigos estarem fazendo chacota, tanto da sua fé como do seu Deus. O versículo 2, ele é bem claro para nos mostrar isso, observe. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. De uma forma bem lírica, de uma forma bem bonita, podendo beirar o eufemismo, o que está escrito aqui é exatamente que os seus inimigos diziam, Deus não existe. E se ele existe, ele não está preocupado com você ou não pode socorrer. Não adianta orar, não adianta estar dobrando seus joelhos, você está falando somente ao vento, ninguém está te ouvindo. Deus não existe, e se ele existe, ele não está nem um pouquinho preocupado com você. E diante dessa situação, você deve se perguntar, o que Davi fez? O que Davi fez diante desse deboche, desse pouco caso que ele sofreu em relação à sua fé e ao seu Deus? A resposta, meus irmãos, é exatamente isso. O que nós estamos vendo aqui. O que este homem faz é orar e pedir a Deus por socorro. Os homens estavam debochando da sua fé, debochando do seu Deus e usurpando o trono que o seu próprio Deus o havia ungido, sobre o qual o seu próprio Deus o havia ungido. E é diante desses momentos que nós vemos Davi fazendo essa oração, fazendo esse pedido de socorro a Deus. E o versículo que nós acabamos de ler nos mostra exatamente isso, que Deus era a sua honra, Deus realmente era a sua defesa, e Deus era a sua alegria. E é por isso que ele precisava tanto do socorro do Senhor, porque nada e nem ninguém poderia dar a ele a sensação de segurança que Deus trazia. Nada e nem ninguém poderia trazer a ele a sensação de paz e segurança que o seu Deus trazia. Por isso, meus irmãos, diante das dificuldades, diante dos problemas, assim como este homem experimentou, nós também podemos usufruir de uma segurança plena no Senhor. Porque o seu cuidado sobre as nossas vidas, ele é integral, não tem data de validade, ele permanece por toda a eternidade. O cuidado do Senhor sobre nós, ele se mantém, é um cuidado contínuo, é um cuidado que prospera, é um cuidado que realmente se mantém por muito além do que nós podemos imaginar, muito além do que nós podemos prever. O santo, em meio às suas dificuldades, em meio às suas adversidades, nós que servimos a Deus, em meio aos nossos problemas, nós não precisamos sofrer calados. Nós não precisamos de forma alguma calar os nossos lábios e guardarmos esse sofrimento em nossos corações, esperando que o fim chegue e Deus nos leve para a glória. Nós podemos e devemos contar tudo ao nosso Deus, contar tudo ao nosso Senhor. Diante de toda essa situação, quando nós oramos ao Senhor e colocamos diante dele toda a nossa situação, é um efeito, é um tratamento muito terapêutico para os nossos corações, porque retira todo o lixo desses sentimentos que nos atormentam e substitui pela graça, pela presença do Senhor em nossos corações.
É uma troca muito interessante, porque tudo aquilo que não faz bem para as nossas vidas é retirado, e a doce presença do Senhor é colocada em nossos corações, nos dando tranquilidade e paz diante desses momentos. Tranquilidade e paz diante das nossas adversidades. As aflições, meus irmãos, elas nos sobrevirão, elas chegarão em algum momento, mas a presença do Senhor já está sobre as nossas vidas, mas o cuidado do Senhor já está sobre nós. A multidão de problemas pode nos alcançar, mas o cuidado de Deus já está sobre as nossas vidas, já está sobre todos nós. Pela fé, nós podemos falar a Deus, como a criança fala ao seu pai, contando o que está preocupando, o que está atormentando, o que está tirando a sua paz. Pela fé, assim como um pai ouve e atende o seu filho conforme as suas posses, conforme o seu poder, Deus faz o mesmo por nós, através de Cristo Jesus. Não porque nós merecemos, não porque nós somos bons demais, mas porque através dos méritos de Cristo Jesus, a graça de Deus é visível sobre as nossas vidas. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, diante das suas adversidades, diante dos seus problemas, volte-se ao Senhor em oração. É um direito conquistado por Cristo Jesus, para cada um de nós eleitos de Deus, para cada um de nós eleitos do Senhor. Pelos méritos de Cristo Jesus, nós somos atendidos e cuidados pelo nosso Senhor. Por isso, diante das dificuldades, diante dos problemas, volte-se a Deus, ore ao Senhor, peça socorro ao cuidado do Senhor, peça os cuidados do nosso Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Peça ao Senhor cuidado e socorro, cuidado e socorro. Lembre-se, o cuidado de Deus é integral sobre a sua vida. Além desse motivo belíssimo, nós ainda temos mais dois no nosso texto, e o segundo se encontra nos versículos de 4 a 6, que diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O segundo motivo que nós temos para nós descansarmos no Senhor diante das adversidades é porque a sua paz, ela é real. A sua paz, ela é real. Quando criança, uma vez ou outra, em algum momento ou outro, eu acabava fazendo alguma coisa que não devia, ou me metendo em uma situação muito complicada. E em uma dessas situações, eu me deparei com o seguinte quadro. Um menino bem mais velho do que eu começou a me importunar e me afligir enquanto eu voltava do colégio. Todos os dias que eu voltava do colégio, ele ficava me afligindo fisicamente, me humilhando enquanto eu voltava para minha casa, e isso estava me deixando bem triste, bastante triste com a situação. E como todo bom filho de família, eu fiz o que era certo no momento. Contei para minha mãe. E a minha mãe descobriu quem era a mãe do outro rapaz, do outro menino, tirou satisfação, pediu para cessar esse tipo de comportamento, e aí voltou a paz. Eu podia voltar para minha casa após a escola de forma tranquila, sabendo que não havia qualquer tipo de risco, porque a minha mãe havia dado um jeito, havia solucionado todo esse problema. A paz reinou novamente no meu coração. E Davi aqui, meus irmãos, ele estava exatamente abraçando a mesma tática. Ele estava realmente fazendo a mesma coisa que havia feito. Diante dos seus problemas, diante das suas necessidades, diante da sua adversidade, o que ele faz? Conta para Deus. Conta tudo para Deus. Conta toda a situação para o Senhor. A confiança desse homem no Senhor, meu Deus, no Senhor nosso Deus, é tão grande, meus irmãos, que faz com que ele possa, de fato, mesmo em meio a essas adversidades, mesmo em meio a esses problemas, confiar a sua situação ao Senhor, confiar os seus problemas ao Senhor, porque ele permanecia no controle de todas as coisas, permanecia no controle de todas as coisas, e isso era o suficiente para trazer paz ao coração deste homem. O versículo de número 4, ele é bastante enfático para nos mostrar exatamente esse pedido de ajuda, esse clamor de Davi a Deus por socorro à sua situação. Observe, diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. O que nós temos aqui, meus irmãos, é a declaração de que Deus, diante da sua grandeza infinita, ouve o apelo desse insignificante homem, e mesmo sem merecer, todos nós, eleitos de Deus, podemos viver, podemos ter o ajuda, o socorre, traz paz ao seu coração diante desses momentos. Mesmo sem ele merecer, Deus socorre, Deus o ajuda, Deus faz com que de fato
ele possa experimentar essa paz, esse cuidado sobre a sua vida. E isso é muito importante para as nossas vidas, meus irmãos, porque diante desses momentos, nós podemos perceber que o socorro do Senhor é bem presente. É bem presente sobre a vida deste homem e é bem presente sobre as nossas vidas também. Em Deus, através exatamente do nosso Senhor, diante da sua eterna glória, nós podemos ser socorridos. Aquele que está muito acima da nossa débil situação, pode socorrer e dar um jeito em tudo o que nós estamos vivendo, por todas as dificuldades que nós estamos passando. Por isso, diante dos problemas, nós devemos orar, devemos buscar a Deus, devemos confiar que Ele está ouvindo e está atento a cada uma das nossas necessidades, a cada um dos nossos problemas, a cada uma das nossas necessidades de fato. Essa constatação, meus irmãos, perceber isso, faz com que Davi experimente uma paz tão grande no seu coração, mas tão grande, a ponto dele poder, como nós lemos no versículo de número 5, descansar seguro, a ponto de dormir e a ponto de acordar, sabendo que tudo permaneceria sob o controle do Senhor. Tudo permaneceria debaixo do controle do nosso Deus. Eu não sei se você já conseguiu dormir diante de uma situação muito difícil. Inclusive eu te pergunto, você já conseguiu de fato dormir tendo muitos problemas? Tendo um problema muito grande que você não conseguiria solucionar? Você já conseguiu dormir em uma situação como essa? Acredito que não. Dificilmente você consegue. Falta paz, falta tranquilidade, falta realmente quietude nos nossos corações para nós podermos dormir e descansar de fato. E é exatamente por isso que neste salmo nós percebemos um homem descansando, rodeado de problemas, porque a sua paz estava no Senhor, porque a sua paz dependia unicamente do Senhor. Ele não apenas estava ciente dos problemas que o rodeavam, ele não tinha ignorado os problemas, ele apenas estava mais atento, estava concentrado mais no cuidado do Senhor do que na imensidão dos seus problemas. Ele estava mais concentrado no poder do Senhor do que na ameaça que o cercava. Isso fazia com que ele descansasse, isso trazia realmente paz ao seu coração. O seu dormir bem e acordar tranquilo não era porque ele não tinha problemas, não é porque os problemas não eram importantes, mas é porque a sua causa estava nas mãos do Senhor. Porque a sua causa estava nas mãos do Senhor. E todos nós, meus irmãos, assim como este homem, podemos confiar que quando nós oramos ao Senhor, Ele nos ouve e conforme a sua própria sabedoria, Ele nos atende. Ele atende às nossas necessidades. É uma paz que dura eternamente, se perpetua, não se encerra, não depende do exterior, não depende do que está no externo, depende apenas do eterno. Uma paz de fato duradoura. Deus pode, de fato, meus irmãos, mudar a nossa realidade. E através de Cristo Jesus nós temos acesso a essa dádiva de podermos descansar mesmo em meio à imensidão dos nossos problemas. De podermos estar tranquilos, mesmo em meio a um problema tão grande que pareça ameaçar a nossa tranquilidade. Somente através de Cristo Jesus nós podemos descansar com problemas até o pescoço, lotados de problemas a ponto de nós nos sentirmos realmente encurralados debaixo dos escombros das preocupações. Nós podemos recorrer ao Senhor. Ele ouve e nos atende conforme a sua própria vontade. Não porque nós merecemos, longe disso, meu irmão, mas porque através da sua graça, através dos méritos de Cristo Jesus, através do que Jesus fez por nós naquela cruz, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em estar nos galardoando. Ele tem prazer em atender às nossas necessidades. De forma prática, nós podemos observar que toda a população mundial podia se voltar contra Davi, mas ele permaneceria firme no Senhor. Todo mundo podia se lançar contra Davi, mas ele permanecia tranquilo, porque Deus estava no controle de todas as coisas. E a percepção disso, trazia paz ao coração deste homem, trazia paz ao coração de Davi. Como canta a banda Resgate, em uma música que tenho certeza que falará muito ao seu coração. Eu gostaria de citar alguns trechos dessa música. Diz o seguinte: vou me impressionar que é para eu desistir e voltar para trás. Tem mais um leão para me rodear, mas vou me deitar. É que eu posso descansar, eu sei. Se uma noite eu vou chorar, talvez. Amanhã eu vou despertar e aqui no coração, tudo em paz. Vou me levantar
outra vez. Em Cristo Jesus, meus irmãos, mesmo rodeado de problemas, mesmo afligidos de muitas maneiras diferentes, nós podemos descansar tranquilos e acordar dispostos a vermos a tranquilidade de nossos corações perpetuada, porque Deus traz paz aos nossos corações, não porque nós merecemos, não porque nós fizemos por onde, mas porque através de Cristo Jesus. Essa paz é uma dádiva, é um presente de Deus para os nossos corações. Se tem tantos casos de contaminação na sua região, se tem tantos casos suspeitos na sua região, se estão fazendo bloqueio ou não na entrada e saída da sua cidade, se tem muitos casos próximos a você ou não, se a sua tranquilidade depende unicamente do Senhor, você pode descansar seguro. Não significa, meu irmão, que você não será cometido por esses problemas, mas significa que esses problemas, mesmo sobre você, não irão tirar a sua paz. É uma paz real. É uma paz realmente verdadeira. Não é apenas um conceito, não é apenas um tema, não é um desenho abstrato. É real, é algo que você pode viver, é algo que através de Cristo Jesus é presente em nossas vidas. É uma paz real, perceptível, não é abstrata, não é conceitual, é real de fato para as nossas vidas. Assim como eu recorri à minha mãe, e ela deu um jeito naquele menino que para mim parecia muito mais forte e capacitado do que eu, nosso Senhor, diante da nossa situação, diante dos problemas que nós achamos grandes demais, Ele dá um jeito e traz tranquilidade aos nossos corações. Diante dos problemas, diante das dificuldades, não pense duas vezes. Conte tudo para o seu Pai. Conte tudo isso para o seu Pai. Conte tudo para o seu Pai. Veja como a graça, a paz do Senhor em nossos corações, após contarmos toda a nossa situação a Ele, faz com que nós possamos de fato descansarmos tranquilos. Se amanhã eu vou chorar, talvez, mas amanhã eu vou acordar e aqui no coração, tudo em paz, vou me levantar outra vez. No Senhor nós podemos descansar, no Senhor nós podemos dormir, no Senhor nós podemos levantar seguros, porque Ele permanece no controle de todas as coisas. Mais uma vez, diante das dificuldades, conte tudo para o seu Pai. Conte tudo para o seu Pai. Terceira e última razão para nós descansarmos seguros no Senhor diante das adversidades se encontra nos versículos de 7 a 8, ou os versículos 7 e 8, que diz o seguinte: Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. O terceiro motivo que nós temos, meus queridos, é que a sua proteção, a proteção de Deus sobre as nossas vidas, ela é magistral. Ela é magistral. Você já observou uma criança brincando com a sua mãe? É um momento muito bonito, muito fofo, é uma brincadeirinha inocente, são momentos ali de intimidade entre o filho e a mãe, onde realmente o cuidado da mãe sobre a criança é notável. Você já viu a brincadeira de um filho com o seu pai? É um momento semelhante, né? Tranquilo, sem nenhum tipo de brincadeira arriscada, sem nenhum tipo de brincadeira que coloque algum tipo de medo no coração da criança. É tudo tranquilo, é tudo realmente bem seguro. Só que não é assim de forma nenhuma. As brincadeiras com o pai são brincadeiras chamadas de tripulias, são os aprontamentos, né? Junto o filho e o pai, eles começam a aprontar. O filho vai correndo em direção ao pai, o filho é jogado para cima pelo pai, e em momento algum, ele tem medo. Não é porque ele ignore as dificuldades, ou ele não saiba dos problemas, porque a criança tem dimensão disso. Mas diante desses obstáculos, diante dessas adversidades, ela se concentra unicamente nos braços estendidos do pai. Se o pai fizer assim, a criança corre em direção a ele sem pensar duas vezes. Pode ser alto, pode ser íngreme, pode ser acidentado o terreno, ela vai em direção ao seu pai, porque sabe que nos braços deste ela estará segura. Ela de fato estará segura. E nós vemos exatamente Davi experimentando isso, correndo para os braços do Senhor, para ter uma solução para o seu problema, para ter uma solução para a situação que ele vivia. A maior prova da confiança deste homem, meus irmãos, é exatamente que ele confiava não que ele fosse merecedor do socorro divino,
mas que a sua causa realmente era uma causa lícita, era uma causa legítima, porque ele não queria apenas socorro de forma mesquinha, ele queria justiça para aqueles que duvidavam da sua fé e duvidavam do Senhor sobre a sua vida, para aqueles que ignoraram o ungir do Senhor sobre a sua vida e usurparam o seu trono. O que ele desejava era realmente que o Senhor mostrasse que era Senhor, inclusive sobre esses ímpios, sobre essas pessoas que ignoravam, debochavam da sua fé e do seu Deus. Ele pedia justiça, a justiça divina, para de fato o mundo mais uma vez presenciar que Deus era zeloso pelo seu nome e pelo seu reino. Quebrar o queixo, inclusive, como nós vemos no versículo de número 7, é uma expressão para denotar ou significar exatamente a interrupção desses deboches, a interrupção desse pouco caso, desse desdém em relação à sua fé, em relação ao Deus sobre a sua vida. O que Davi está narrando, meus irmãos, é a confiança de que Deus faria com que estes que fizeram chacota não pudessem continuar fazendo isso, porque Deus não permitiria. Não permitiria que o seu nome fosse levado como brincadeira, como chacota. O que nós temos aqui não é um destaque para o quanto Davi era um homem acima dos outros, um homem melhor do que os outros, mas um homem que confiava plenamente em Deus. O destaque é para o pedido de ajuda, o pedido de justiça que ele faz ao Senhor, que realmente é aquele que poderia dar um jeito, aquele que poderia dar uma solução a toda essa situação. E nós, meus irmãos, podemos da mesma forma recorrermos ao Senhor, corrermos para os seus braços, porque a sua proteção sobre as nossas vidas, ela é magistral, ela é perfeita, ela não deixa a desejar de forma alguma, de forma alguma. Assim como este homem clamou e recebeu a ajuda do Senhor, você, a sua família, todos nós que servimos a Deus, podemos clamar ao Senhor e Ele nos ouvirá. E conforme a sua própria vontade, atenderá aos nossos pedidos, atenderá aos nossos pedidos. A maior segurança que Davi possuía e que nós devemos possuir também é exatamente a ideia de que no passado Deus já o havia socorrido, Deus já havia realmente trazido solução aos seus problemas. E por isso ele confiava que no presente e no futuro Deus faria da mesma forma. Pare e pense. Traga à sua memória todas as vezes que Deus realmente socorreu, todas as vezes que você achou que não tinha solução, não tinha como, e Deus providenciou atendimento, Deus providenciou uma solução, uma resposta para a sua vida. Trazer à lembrança tudo que Deus já fez por nós, nos capacita a estarmos vislumbrando o que Deus pode ainda fazer por todos nós. Lembrar onde Deus já nos socorreu, nos capacita a crermos que Ele nos socorrerá no hoje também. Lembrarmos de tudo que Ele já fez, nos faz lembrar o que Ele ainda pode fazer por nós, o que Ele pode fazer por nós. Por mais que seus inimigos fossem poderosos, fossem brutais como feras, diante do Senhor eles pareceriam leões desdentados, leões sem suas garras e sem seus dentes, não passariam de gatinhos acuados, porque a proteção do Senhor, ela é magistral, ela não deixa a desejar, ela não deixa realmente qualquer resquício de necessidade sem ser atendida. E no Senhor, nós temos uma proteção magistral. Sem o Senhor, meus irmãos, não há solução que valha a pena ser buscada, porque a salvação só vem do Senhor. A salvação verdadeira só existe no Senhor. Em nenhum outro nome nós podemos ser salvos, a não ser no nome do Senhor. Nós somos abençoados em Cristo Jesus. Nós somos abençoados hoje em Cristo Jesus. E seremos abençoados mais uma vez em Cristo Jesus no futuro, quando Ele retornar para nos levar para a glória junto do Pai. A fé que Davi possuía era uma fé triunfante. Ele inicia o salmo clamando a Deus, se lamuriando, derramando diante do Senhor todas as preocupações do seu coração. Ele encerra esse salmo agora com a confiança plena de que o Senhor traria a vitória, não para o nome de Davi, mas para o próprio nome do Senhor, para a glória do nosso Deus. Em Deus, meus irmãos, protegidos nele, o nosso medo, a nossa angústia, as nossas preocupações são substituídas pela paz em meio às preocupações. São substituídas pela segurança, por percebermos essa proteção sobre as nossas vidas. Por lembrarmos que existe alguém no controle de todas essas coisas. Por lembrarmos que existe alguém no controle de todas essas coisas.
diante dos problemas, diante das preocupações. Assim como a criança corre para os braços do pai, independente de tudo que o cerca, independente de tudo que cerca essa criança, ela corre para o seu pai, para os braços, porque ela sabe que ali está segura. Corra para os braços do seu pai, corra para os braços do Senhor, e experimente a proteção, experimente realmente essa proteção magistral, independente da situação, independente do momento que você esteja vivendo. Corra para os braços do seu pai, corra para os braços do seu pai. Deus permanece, meu querido, Deus permanece, minha querida, no controle de todas as coisas. Inclusive o coronavírus está debaixo do controle do Senhor. Todas as coisas permanecem debaixo do controle do Senhor. Esvazie o tanque do desespero e encha o compartimento da fé. Veja como realmente o Senhor capacitará o seu coração a não ficar amedrontado, a não permanecer desesperado diante das adversidades. As dificuldades são muitas, são variadas, mas a solução continua sendo apenas uma pessoa, Cristo Jesus. Apenas a fé nele, meus irmãos, pode nos ajudar nestes momentos de pandemia, nestes momentos tão alarmantes para as nossas vidas. A solução continua sendo apenas uma. Esse vírus, ele não trouxe novidade nenhuma, apenas escancarou mais uma vez o quanto nós somos frágeis e o quanto nós estamos suscetíveis à inevitável morte. Apenas escancarou que o homem não é tão bom quanto ele pensa, não é tão bom quanto ele imagina ser. Apenas expôs a nossa fragilidade, a nossa pequeneza diante do Senhor. A segurança de vida não depende do que nós podemos ter, não depende do que nós temos ao nosso redor, depende unicamente de algo superior, de algo além das nossas forças. Davi descansou porque ele tinha uma segurança em algo acima das suas forças. Deus, unicamente Deus. É o que traz segurança para a criança, saber que o seu pai, que é muito mais capacitado do que ela, está no controle de toda aquela situação. E o Senhor, meus irmãos, sobre as nossas vidas, pode nos trazer essa segurança, quando nós entendermos e colocarmos em nossos corações de forma verdadeira que Ele está no controle de todas as coisas. A pergunta que eu te faço, meu querido, a pergunta que eu te faço, minha querida, é: você tem essa segurança no seu coração? Você está seguro, meu irmão? Você está segura, minha irmã? Volte-se ao Senhor, volte-se a Cristo Jesus e usufrua dessa segurança de vida que independe das situações. Que Deus abençoe sua vida e assim você viva e assim você descanse, lembrando que o Senhor traz segurança para as nossas vidas, através da sua proteção magistral, através do seu cuidado integral e através de todas as suas bênçãos sobre as nossas vidas. O Senhor continua nos abençoando, continua nos protegendo e continua ouvindo as nossas orações. Descanse no Senhor, corra para os braços do seu Pai, conte tudo para o seu Pai e entenda que Ele está no controle de todas as coisas. Entenda que Ele permanece no controle de todas as coisas. Deus nos abençoe, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, coloque diante do Senhor a sua vida, a sua família, a situação que você tem vivido. E após a nossa oração, nós estaremos encerrando o nosso culto e assim impetrando a bênção apostólica. Coloque a sua vida, a sua família diante do Senhor e vamos orar. Santo Deus, bendito e amado Pai, nós oramos ao Senhor, agradecidos pelas nossas vidas, agradecidos, ó Pai, pela sua palavra que foi exposta a nós. Santo Deus, nos capacite a descansarmos, nos capacite a compreendermos que o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Senhor, que a sua proteção, que o seu cuidado, ó Pai, que a sua atenção às nossas vidas nos convença mais uma vez que o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Que todos esses irmãos, todas essas irmãs que estão orando, apresentando seus problemas, apresentando as suas adversidades, possam ter do Senhor paz para os seus corações, possam ter do Senhor realmente, ó Pai, descanso para a sua alma, descanso para o coração, ó Pai, tão tribulado, tão realmente machucado, Pai. Independente da situação que ele esteja vivendo, independente da situação que essa irmã esteja vivendo,
traga paz a esse coração, ó Pai. Se eles tiverem que chorar, se eles tiverem que sofrer, ó Pai, se nós tivermos que passar por dificuldades, que nós passemos confiando que o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Senhor, guarde as nossas vidas, nos proteja, ó Pai, e nos dê segurança para as nossas vidas, nos dê segurança de viver. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. E agora, meu irmão, agora, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre os irmãos aqui presentes e todos os irmãos espalhados pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenha uma excelente semana debaixo do cuidado, debaixo da proteção do Senhor, você e toda a sua família. Um forte abraço e fique com Deus.